Então, pessoal, vamos continuando aqui a apostila 3, né? Na parte de Química 3. A gente já está finalizando essa apostila. Falta só essa aula, aula 11, que vai tratar de cálculos químicos. Quando a gente falou de NOx, né, lá atrás, eu falei que o NOx ele serviria como uma base para entender os outros assuntos que iam vir, né? Por exemplo, depois do NOx a gente falou de oxirredução, então precisou do NOx. Depois a gente falou de funções inorgânicas, que também precisou do NOx. Então, no caso aí, o NOx, né, o assunto NOx, ele serviu como uma base para poder entender os próximos assuntos. Nesse caso aqui, os cálculos químicos vão servir da mesma forma. Por exemplo, quando a gente for falar de estequiometria, que é aquele assunto que mais cai no Enem, ali dispara todo ano, tá no Enem pelo menos uma ou duas questões de estequiometria, a gente vai precisar primeiro aprender cálculos químicos, né? Que é aquela parte de mol, de número de massa atômica, essas coisas. Então a gente precisa dessa base para poder entender a estequiometria. Então essa aula aqui ela é muito importante, entendeu? Então eu peço que vocês estudem essa parte e façam os exercícios lá da apostila. Primeiro, para a gente poder começar a falar dos cálculos químicos, né, a gente vai começar falando da unidade de massa atômica ou simplesmente massa atômica. Como pelo nome vocês já estão vendo, a massa atômica, ou seja, a gente vai falar da massa do átomo, né? E como é que a gente consegue falar da massa de um átomo, né? Como é que a gente fala de massa em geral? O que acontece? Para a gente falar de massa atômica, a gente precisa entender como é que funciona a pesagem, né, ali da massa. Normalmente, né, quando vai pesar ali numa balança, essas balanças mais antigas, a gente equilibrava a massa de alguma coisa que a gente queria pesar. Nesse caso aqui dessa imagem é o arroz. A gente equilibrava ela com alguma coisa já existente, que nesse caso aqui dessa imagem foram 5 pesos, né, equivalente aí a 1 kg cada um, ou seja, 5 quilos. Quando entrou em equilíbrio aqui, a gente podia ver que os dois, como estavam em equilíbrio, eles teriam a mesma massa, né, o mesmo peso ali no caso. Então esse saco de arroz aqui, ele está pesando 5 quilos porque a gente está comparando com 5 quilos que já existiam ali desses pesos, entendeu? Então a gente sempre, quando for calcular a massa, assim, fazer a pesagem de alguma coisa, a gente compara aquilo que a gente vai pesar com alguma coisa ali já existente, né? Todo o cálculo, seja de comprimento, seja de alguma coisa, a gente sempre compara com alguma coisa. É sempre uma comparação. Nesse caso da massa, a gente está comparando as massas de duas coisas. Só que isso aqui serve muito para o meio macroscópico, né? Coisas que a gente consegue ver a olho nu. Então como é que a gente poderia pesar um átomo se a gente nem consegue ver o átomo direito, né? Por esse meio aqui. Nesse caso aqui, ó, como é que a gente podia pesar esse átomo de hidrogênio, esse átomo de hélio com a balança normal, se a gente nem consegue ver, né? A gente compararia com o que para poder fazer isso? Então foi daí que eles tiveram alguma coisa para comparar. Eles pegaram uma coisa para comparar, né? Para poder trabalhar melhor essa massa atômica. E o que foi isso? Foi o carbono 12. Eu não vou ler isso aqui porque eu vou... aqui é a definição como é, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Isso que eles fizeram. Eles pegaram o átomo de carbono 12 para poder comparar o peso com os outros. Como foi que a gente fez lá com o arroz. A gente comparou o arroz com aqueles 5 pesos de 1 kg cada. Nesse caso a gente vai comparar a massa de um átomo que a gente quer pesar com uma parte do carbono 12. Como assim? Eles pegaram o carbono 12 por alguns motivos, né? Primeiro ali porque ele é muito abundante na natureza, e também porque o número 12 ele é um número que tem muitos divisores. Por exemplo, o número 12 ele tem divisor 1, 2, 3, 4, 6, então ele tem muitos divisores ali que até facilitaria o cálculo de várias questões ali, né? Então o que acontece? Pegaram esse átomo de carbono 12 e dividiram em 12 partes. E o que foi que eles disseram? Cada parte desse carbono 12 equivaleria a uma unidade de massa atômica, ou seja, uma unidade de massa atômica é igual a 1/12 da massa do carbono 12, né? Por quê? Lembrar de fração. Se eu tenho uma coisa aqui, eu dividi em 12, então cada parte vai ser 1/12, né? E esse 1/12 ele ficou denominado ali como uma unidade de massa atômica. Então agora a gente tem algo para comparar, né, com a massa de outro átomo. Que foi o que eu fiz aqui, ó.
Imagine que eu tenho uma balança que eu consigo pesar, né, esse átomo, e a gente vai comparar os pesos. Eu coloquei um átomo de hidrogênio aqui desse lado e eu vou começar a colocar fatias de unidade de massa atômica, né, pedaços ali do carbono 12 para poder comparar o peso. Quando eu coloquei uma fatia, né, um pedaço desse átomo, já entrou em equilíbrio. Então, a massa desse pedaço é igual à massa de hidrogênio. E se um pedaço desse aqui é igual a uma unidade de massa atômica, então eu posso dizer que o átomo de hidrogênio ele pesa uma unidade de massa atômica, ou seja, a massa dele é 1, equivale a 1. Já no caso do hélio aqui, eu comecei a colocar os pedaços. Eu coloquei um pedaço, não equilibrou, coloquei outro, depois botei outro, depois botei outro. Quando foi colocado 12 pedaços do carbono 12 desse lado, aí entrou em equilíbrio com o átomo de hélio. Então, se entrou em equilíbrio é porque eles estão com a mesma massa ali, então consequentemente a gente consegue achar a massa do hélio. Ou seja, se cada pedaço equivale a uma unidade de massa atômica, e eu coloquei 4, então quer dizer que o átomo de hélio vai pesar 4 unidades de massa atômica, entendeu? Então é assim que a gente faz a massa de um átomo, né? A gente encontra a massa de um átomo, comparando com o átomo de carbono, entendeu? Então a unidade de massa atômica é isso. Uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 do carbono 12, entendeu? E se a gente fosse trazer esse peso, né, para nossa realidade aqui, que a gente trabalha com gramas, quilos, né, essa parte, seria a seguinte, ó, uma unidade de massa atômica seria aproximadamente 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então é algo muito leve, né? A gente nem consegue imaginar esse peso, né? Se a gente fosse pegar numa balança normal, a gente nem conseguiria achar esse peso aqui. A balança nem mostraria, entendeu? Então é algo que foi preciso adaptar, né, para o mundo microscópico, que é o mundo dos átomos. Então eles acharam essa forma para poder ali calcular a massa de um átomo. O que acontece? Todos os átomos ali, todos os elementos químicos, eles vão ter massas próprias dele, né? Então o oxigênio ele pode ter massa 16U, 17, 18. O hidrogênio ele pode ter 1, 2 ou 3. O carbono pode ter 12, 13 ou 14. Então, cada átomo eles podem ter diferentes massas, né? Devido ali à presença de nêutrons que aumentam a massa ou não, entendeu? Então, por exemplo, todo átomo de oxigênio, eles têm o mesmo número de prótons, né? Isso que faz deles a identidade de seu oxigênio. Só que diferentes átomos do próprio oxigênio aí podem ter massas diferentes, porque os nêutrons presentes nesses átomos podem estar em quantidade diferente. Então, se eu tenho nêutrons em quantidades diferentes, eu tenho massas diferentes, entendeu? Mas o que acontece? Quando a gente vai para a tabela periódica, lá diz qual é a massa do elemento. Não fica falando assim, por exemplo, que tem carbono 12, 13, 14 de massa. Quando a gente vai ver, por exemplo, o carbono na tabela periódica, lá está dizendo que é 12 a massa, entendeu? É 12, alguma coisa, mas a gente sempre arredonda aí para melhorar o cálculo. Então, quando eu chego na tabela periódica, não disse que tem 3 massas diferentes, só diz uma. Por exemplo, o hidrogênio só diz que a massa dele é 1 também, por exemplo. O do cloro, se a gente for ver lá, é 35,5, entendeu? Então, por que só tem um número, né, para a massa atômica na tabela periódica? Porque não tem vários, né? Assim, se a gente fosse colocar todos os isótopos presentes na natureza na tabela periódica, ela já ia ficar muito grande. Ela já é grande, imagine colocar todos os isótopos. Então, para melhorar, né, tanto o cálculo como o estudo na tabela periódica e tal, eles resolveram fazer um cálculo para poder achar a massa que representasse aquele elemento em questão, entendeu? Então, por exemplo, como é que eles fizeram esse cálculo, né? Que no caso ali seria a massa atômica de um elemento. Eles fizeram uma média ponderada de todos os isótopos, né, presentes na natureza daquele elemento. Então, por exemplo, eu tenho a média, né, a média da massa atômica, a média ponderada no caso, né, porque tem multiplicação, da massa atômica de um elemento que está representado pelo ar. Como é que eles fazem? Eles pegam a massa desse átomo e multiplicam pela porcentagem
que ele aparece na natureza, por exemplo, a abundância dele na natureza, entendeu? E vai fazendo a média de cada isótopo daquele elemento. Por exemplo, eu peguei aqui o exemplo do cloro. O cloro ele tem número atômico 17. O que é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons presentes naquele átomo. Só que eu tenho cloro com massa 35 e eu tenho cloro com massa 37 ali na natureza. Eu tenho esses dois tipos de cloro. Entendeu? Aqui tá o valor real, né? 34,977 e 36,975. Só que a gente arredonda sempre para melhorar os cálculos. O que acontece? Na natureza, se a gente for pegar todo o cloro que tem na natureza, cerca de 75% dele pesa 35, entendeu? Tem a massa atômica ali de 35. E cerca de 25% desse cloro que está na natureza, ele vai ter uma massa de 37. Então, para a gente não ter que colocar dois cloros ali na tabela periódica, a gente vai fazer uma média ponderada dos cloros que existem. E aí essa média vai representar a massa dele lá na tabela periódica, entendeu? Então como é que fica esse cálculo? A média, né, a massa atômica do cloro vai ser igual. Aí eu vou pegar esse primeiro cloro aqui, ó. Eu coloco a massa dele, né, e multiplico pela porcentagem que ele aparece na natureza, entendeu? Então esse cloro ele tem massa 34 e a ocorrência dele na natureza é 75%. Então a gente vai lá e faz multiplicação, aí soma com o próximo cloro que eu tenho na natureza. O próximo cloro ele pesa 36, aí eu multiplico pela ocorrência dele na natureza. Aí eu faço a média, né, por 100%. E o valor que eu achar aqui vai ser a massa atômica que eu vou colocar lá na tabela periódica. Então quando eu faço esse cálculo dos cloros que aparecem na natureza, o valor que eu vou achar é 35,476, né? Que na tabela periódica a gente arredonda para 35,5. Entendeu? Não existe um cloro na natureza com massa atômica 35,5. O que existe são esses daqui. Só que para não ter que colocar tudo na tabela periódica, né, a gente faz uma média e a gente coloca como se todo cloro que existisse tivesse essa massa atômica, entendeu? Então é com isso que a gente faz o cálculo da massa atômica de um elemento químico. É através de uma média ponderada. E agora que a gente já falou ali sobre a massa de um átomo, né, a massa de um elemento químico, agora quando a gente juntar esses elementos químicos, a gente forma moléculas, né? Quando a gente junta átomos, a gente forma moléculas. Então como calcular a massa dessa molécula no total, né? Que é pela seguinte forma: a massa molecular ela é determinada pela soma das massas atômicas dos elementos constituintes daquela molécula em questão. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho a molécula da água, né, H2O. Para a gente fazer o cálculo da massa da molécula como um todo, a gente precisa calcular cada massa dos elementos daquela molécula e somar. Então, quanto é que vai pesar o hidrogênio? Ele vai pesar 1. E lembrando que sempre que a gente for pegar a massa molecular, a gente vai sempre pegar o valor que está na tabela periódica, entendeu? Eu falei para vocês que tem hidrogênio que pesa 2 ou 3. Mas como eu falei para vocês que eles fazem um cálculo, a gente vai pegar o valor que está na tabela periódica. Então lá na tabela periódica, arredondando sempre, o hidrogênio vai ter massa 1. Só que aqui nessa molécula eu tenho 2 hidrogênios, então vai ficar 2 vezes 1 mais 16U, que é a massa do oxigênio, entendeu? Então a gente faz a soma, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 16 dá 18. Então a massa da água é igual a 18 unidades de massa atômica, entendeu? 18U. É sempre assim, ó. A gente soma a massa de um mais o outro. E sempre se lembrando do índice aqui, ó, porque o índice vai também contar nesse caso, né? Porque eu tenho 2 hidrogênios aqui e cada hidrogênio pesa 1. Outro exemplo, eu tenho a molécula aqui de ácido sulfúrico, né, H2SO4. O hidrogênio, ele pesa 1, como eu falei. Só que tem 2, então vai ficar 2 vezes 1. Mais, aqui eu só esqueci de botar um mais, a mais aqui é para ter um mais. Mais 32U. Esse 32U é a massa do enxofre, entendeu? Mais 4 vezes 16. Por que 4 vezes 16? 16 é a massa de um oxigênio. Só que aqui tem 4 oxigênios, entendeu? Então vai ficar 4 vezes 16.
Então vai ficar 2 vezes 1 mais 32 mais 4 vezes 16. Somando, fazendo essa conta aqui, vai dar igual a 98 unidades de massa atômica. Então é sempre assim, ó. Eu pego a massa de cada átomo, né, presente naquela molécula, somo tudo e esse valor total vai ser a massa molecular, vai ser a massa da molécula toda, entendeu? E também tem esse exemplo. Aqui eu tenho a Al2, SO4, 3. Né? Como é que a gente faz aqui, ó? A massa do alumínio é igual a 27. Só que tem 2 alumínios, então vai ficar 2 vezes 27 mais 3 vezes 32. O 32 é a massa do enxofre, né? Só que por que é 3? Eu não estou vendo 3 aqui perto do enxofre, né? Mas vocês têm que lembrar uma coisa. Toda vez que eu tenho um pedaço da molécula ali, que ela está entre parênteses, e eu tenho um número fora, quer dizer que tudo que está aqui dentro é multiplicado por 3. Então eu tenho 3 enxofres, e eu tenho 3 vezes 4, eu tenho 12 oxigênios, entendeu? Então o número que está aqui fora, ele multiplica tudo que está aqui dentro. Então é 3 vezes 32, né? Porque eu tenho o enxofre que está dentro do parênteses, só que aqui tem 3. Então é 3 vezes 1, 3, né? 3 enxofres, vezes 32, que é a massa dele. Mais 12 vezes 16. 12 por quê? Porque eu tenho 3 vezes 4 oxigênios, que dá 12. E o 16, que é a massa do oxigênio. Então é 12 vezes 16, entendeu? Aí somando tudo aqui, a gente vai achar a massa molecular dessa substância aqui igual a 342 unidades de massa atômica. Então, para calcular a massa molecular é dessa forma. A gente soma cada massa, né, de cada elemento ali, de cada átomo. O valor total é a massa molecular. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre a hipótese de Avogadro. Assim, Avogadro, ele foi um cientista italiano que estudou essa parte aqui de gases, né, de moléculas, essas coisas. E o que aconteceu? Ele, em alguns experimentos e alguns cálculos já existentes, né, de outros cientistas, ele fez uma hipótese, né, ele fez uma teoria ali sobre os gases, que era o seguinte, ó, o que foi que ele falou? Ele falou que volumes iguais de gases quaisquer, né? Por exemplo, aqui eu tenho gases diferentes, só que eles estão no mesmo volume. Estão, por exemplo, aqui em recipientes iguais. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, por exemplo, aqui eu tenho que ter a mesma temperatura e pressão, aqui eu tenho que ter a mesma temperatura e pressão, e aqui eu tenho que ter a mesma temperatura e pressão. Esses gases eles vão conter sempre o mesmo número de moléculas, entendeu? Então, por exemplo, aqui, se ele está num volume igual a esse, e uma temperatura e pressão igual a esse, mesmo sendo um gás diferente, eles vão ter o mesmo número de moléculas, entendeu? Que está representado aqui pela figura, por exemplo. Aqui eu tenho 4 moléculas de CO2, ó, 1, 2, 3, 4. Eu não estou falando de átomos, entendeu? Estou falando de moléculas todas. Se a gente for contar o átomos vai dar diferente, mas eu estou falando aqui de moléculas, entendeu? Estou sempre olhando o número de moléculas. Aqui eu tenho 4 moléculas de CO2, aqui eu tenho 4 moléculas de O2 e aqui eu tenho 4 moléculas de CH2. Então, olha isso que ele quis dizer, ó. Volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém sempre o mesmo número de moléculas, entendeu? Então tem que ter esses critérios. Vocês olhem, se o volume é igual, se a temperatura é igual e se a pressão é igual. Se esses três forem iguais, então o número de moléculas desses gases vão ser iguais, mesmo sendo de substâncias diferentes, entendeu? E o que acontece? Depois de um tempo, assim, ele não conseguiu dizer qual o número de moléculas que tinha, mas ele fez essa hipótese, né, que teria o mesmo número de moléculas. Só que ele não conseguia especificar exatamente quantas moléculas tinham. Depois de algum tempo, né, outros cientistas, fazendo os cálculos, eles acharam um valor que foi o seguinte, que foi denominada, né, como constante de Avogadro ou número de Avogadro. Esse valor que eles calcularam lá foi esse valor aqui que acharam, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui seria o número de moléculas presentes naquele recipiente que o Avogadro disse, entendeu? Então, por exemplo, aqui
teria 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, aqui também. Sempre lembrando que tem que ter as três condições, ó, volumes iguais, temperatura igual e pressão igual para os três, entendeu? E a partir desse número, né, pode-se calcular melhor a presença ali de moléculas em recipientes e tal. E que foi que aí surgiu o mol e a massa molar. O que seria o mol, né? Assim, a gente tem várias unidades de medida, né? Por exemplo, massa a gente mede com quilogramas, né? Comprimento a gente mede em metros. E assim por diante, a gente tem várias unidades de medida. E o mol também é uma unidade de medida. Só que ele vai medir a quantidade de matéria que existe ali, a quantidade de coisas, né? Por exemplo, a gente sabe que uma dúzia é 12, uma centena é 100, uma dezena é 10, entendeu? Então a gente sabe que essas unidades elas têm um número específico. E o mol também tem um número específico. Então, quanto é esse número específico? É justamente o número de Avogadro, entendeu? Então, um mol ele vai ser igual ao número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Por exemplo, eu posso ter um mol de carros. Então eu tenho essa quantidade de carros aqui. É muito carro, entendeu? Mas é só para exemplificar. E como é um valor muito alto, a gente vai utilizar mais para matéria microscópica, como por exemplo, para átomo, para íon, para átomo, entendeu? Só que ele pode ser usado para qualquer coisa, mas como é um número muito grande, a gente utiliza mais para essas coisas muito pequenas. Então, um mol ele vai ser igual ao número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, que a gente pode arredondar para 6 vezes 10 a 23. Entidades aqui porque pode ser qualquer coisa. Como eu coloquei aqui, a entidade pode ser molécula, átomo, íon, mas pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas normalmente é para essas três coisas que a gente utiliza. Então, por exemplo, se eu tenho um mol de gás oxigênio, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Se eu fosse perguntar assim, em um mol de gás oxigênio, quantos átomos eu vou ter? Em um mol eu teria o quê? Eu teria duas vezes, porque são dois átomos, duas vezes esse valor aqui. Entendeu? Então ficaria 12 vezes 10 elevado a 23. Um mol de CH4 tem 6. Eu sempre vou falar 6 vezes 10 elevado a 23 para ficar melhor, entendeu? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Um mol de H2SO4, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Por quê? Porque um mol ele é sempre o mesmo valor. Ele só vai mudar ali dependendo do que eu quero, né? Por exemplo, um mol de átomo de H2SO4, a gente ia multiplicar, fazer uma conta muito grande, ó. Seria 2 mais 1 mais 4, né? Porque aqui eu tenho 6 átomos. Então seria 6 vezes esse valor. Aqui, eu criei um mol de átomo disso aqui. Aqui eu tenho 5 átomos, então seria 5 vezes esse valor, entendeu? Então ficar ligado se ele quer átomos ou se ele quer moléculas. Porque se for moléculas, a gente conta como um todo. Se for átomos, a gente tem que contar cada um. Entendeu? Então o mol é isso. Um mol ele é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Você pode arredondar para 6 vezes 10 elevado a 23. E massa molar. O que seria a massa molar? O que acontece? Quando a gente pega um mol de alguma coisa, né, vai ser muita coisa, né? Porque esse é um valor muito grande. Então, por exemplo, se eu pego um mol de O2, quando a gente for ver, a gente vai ter uma certa massa ali para ele, entendeu? Então a gente vai chamar isso de massa molar, ou seja, a massa de um mol, entendeu? Massa molar seria a massa de um mol. Pode ser mais, mas aqui pegando de um mol. Quando a gente faz, por exemplo, um mol de O2, a gente vai ter 32 gramas de O2. Quando a gente faz um mol de CH4, a gente vai ter 16 gramas de CH4. E quando a gente pega um mol de H2SO4, a gente vai ter 100 gramas de H2SO4. Por quê? Porque, como eu falei, quando a gente pega um mol de alguma molécula, de algum átomo, vai ser muitos, entendeu? Vai ser esse valor todo aqui, é um número muito grande. Então, quando juntar todos isso, vai dar uma massa. E sempre, né? Sempre a massa molar ela vai ser dada em gramas por mol, entendeu? Vai ser a quantidade de gramas
por mol daquela molécula, entendeu? Então, por exemplo, por que é 32? Porque se a gente for calcular a unidade de massa atômica do oxigênio, não é 16, só que aqui não é 2, né? Então é 16 vezes 2. A unidade de massa atômica do O2 é 32U. E quando a gente pega 1 mol disso, vai dar 32 gramas. Então é sempre assim, ó. É sempre a gente calcular a unidade de massa atômica e a gente substitui por grama, porque sempre vai ser o mesmo valor, entendeu? Então se eu pegar aqui, o carbono é 12. 12 mais 4, né? Porque o hidrogênio é 1, então 1 vezes 4 é 4. 12 mais 4, 16. Se é 16 unidades de massa atômica, a massa dessa molécula, se a gente for pegar um mol dela, vai dar 16 gramas, entendeu? Então a gente só precisa saber que muda a unidade. Então massa molar são a massa por mol, entendeu? É grama por mol. Sempre assim. Se eu quero saber a massa de 1 mol de alguma coisa, eu calculo a unidade de massa atômica e substituo por grama. É só isso. E se no caso eu já tivesse a massa, né, e quisesse saber quantos mols tem ali, porque antes eu falei pra vocês, eu tinha um mol, né, a quantidade de mols, eu queria saber a massa, que nesse caso é a massa molar. Só que se eu tenho a massa, se eu já tenho a massa e eu quero saber quantos mols tem ali, a gente faz um cálculo. Tem essa fórmula, mas se vocês quiserem dá pra fazer por regra de 3, né? Mas tem essa fórmulazinha aí que é a fórmula do número de mol ou quantidade de matéria, que é o N igual a Mzinho dividido por Mzão. O N ele é a quantidade de matéria em mol, ou seja, é o número de mol daquela quantidade ali de massa que tem ali, entendeu? O M minúsculo ele é a massa de substância em gramas, né? Ou seja, eu tenho 200 gramas de O2, né, de gás de oxigênio. Ali é a massa dada no problema, entendeu? E o M maiúsculo aí, ele é a massa molar em gramas, que já é determinado, como eu falei para vocês. A massa molar é determinada ali pela unidade de massa atômica. Então, por exemplo, quantos mols tem 192 gramas de O2? Como é que a gente faz esse cálculo? Eu pego aqui, ó, a fórmula, né? O N é o que eu quero saber, que é o número de mols. Eu substituo o M minúsculo por 192, por quê? Porque é a massa que ele me deu, entendeu? O M minúsculo é a massa que ele te dá lá no problema. E o M maiúsculo eu substituo por 32. Por que 32? Porque 32 é a massa molar e consequentemente a unidade de massa atômica do O2, entendeu? Porque cada oxigênio pesa 16 e não tem 2, então é 16 vezes 2. 16 vezes 2 é igual a 32. Então 32 é a massa molar do O2, entendeu? Então eu vou e divido, e o valor que eu achar é o número de mols que eu tenho ali. Então em 192 gramas de O2 eu tenho 6 mols, entendeu? Eu tenho 6 mols daquela substância. Sim, no Enem vocês não precisam decorar a massa de cada elemento não, né? Porque eles dão nas questões. Mas existem alguns elementos aí que seria bom a gente saber, porque eles aparecem bastante e estão se presentes em vários vestibulares aí. Então, eu coloquei aqui uma tabela com a massa dos principais elementos que aparecem, né? Por exemplo, o oxigênio ele pesa 16, o hidrogênio ele pesa 1, o carbono ele pesa 12, o enxofre ele pesa 32, o cálcio ele pesa 40, o sódio 23, o nitrogênio ele pesa 14, o alumínio 27, o cloro 35,5, entendeu? Então, esses aqui são os principais elementos que aparecem nas questões. Então é bom a gente saber, pelo menos ter uma ideia de alguns, né, da massa de alguns. E por último a gente vai falar de massa molar de gases. Se a gente tem a massa molar, a gente vai ter o volume molar, né, também. Então o que acontece? Nas condições normais de temperatura e pressão, que é chamada de CNTP, que é quando eu tenho 1 atm, né, de pressão atmosférica, né, que é a pressão ali ao nível do mar, e eu tenho 0 graus Celsius. Quando eu tenho esses valores aqui, quer dizer que eu estou na CNTP. Em 1 mol de qualquer gás, pode ser qualquer gás, se eu tenho 1 mol dele, ele vai ocupar um volume de 22,4. Então, por exemplo, eu tenho esses 4 balões aqui, ó. Cada um tem um gás diferente.
Aqui eu tenho gás hélio, gás oxigênio, aqui eu tenho vapor de água e aqui eu tenho amônia, né? Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 1 mol e 1 mol também. Tudo aqui é 1 mol de cada gás. E aí eu coloquei ela na CNTP, ou seja, eu estou ali aplicando a pressão de 1 atm e está na temperatura de 0 graus Celsius. Se eu for calcular o volume que está dentro desse balão aí, dessa bicha aí, eu vou ter um volume igual a 22,4 litros de gás, entendeu? Em todas, não importa se o gás é diferente, entendeu? Não importa, a única coisa que importa é se está na CNTP e se tem 1 mol. Se eu tivesse 2 mols aqui, eu teria 44,8, né? Então é sempre assim. Só importa se eu tenho 1 mol e se está na CNTP. Se eu tenho essas duas condições, então sempre eu vou ter 22,4 litros de gás. 22,4 litros de gás é chamado de volume molar, entendeu? Porque é o volume de 1 mol. Sempre assim. Então 1 mol, se a gente for pegar ele em quantidade na das entidades, ele tem 6 vezes 10 elevado a 23, né? E se a gente for estar falando de gás, de volume, 1 mol na CNTP também tem essa condição de estar na CNTP, vai ter 22,4 litros de gás, entendeu? Então os cálculos químicos eles são isso. É a gente calcular a unidade de massa atômica, massa do elemento, que é aquela média ponderada, volume molar, que é esse daqui, o mol e a massa molar, é só isso, entendeu? Eu vou colocar esse slide lá no drive do Arduino e a apostila dessa parte aqui também está lá. Então vocês olhem isso aqui para quando a gente chegar na apostila 4 a gente falar de estequiometria, que vai precisar bastante dessa parte para poder calcular lá nas reações, entendeu? É isso aí, valeu!